Oi, eu sou o Emanuel e esse é o Ômega Podcast, um podcast que tem começo, meio e esse conteúdo é exclusivo para aula introdutória de biologia, que estuda a evolução e pode ser encaixada no contexto de teoria evolucionista. E para esse primeiro episódio, eu vou apresentar um pouco sobre a espécie Homo sapiens. E se você reconheceu esse nome, realmente você sabe do que se trata. O homem, nós, a raça de animal racional presente na Terra e que perpetua até os dias de hoje. Mas afinal, quem somos nós? Bom, posso começar falando sobre, primeiramente o nome, Sapiens, Homo sapiens. Não é segredo que tem origem do latim e tem como fazer uma separação aí desse nome. Homo e sapiens. Sapiens quer dizer sábio. Homo quer dizer homem. Então, fica literalmente homem sábio. Esse termo ele foi cunhado por Linneu, que foi um grande naturalista, botânico e zoólogo, e ele ficou conhecido por criar a ideia de taxonomia das coisas vivas. Percebe que ainda que quando eu falo de homem, eu me refiro à espécie e não ao gênero, ou então à nomenclatura binominal. Então, quando eu falo homem, eu falo da raça, e não do gênero homem ou do gênero mulher. Bom, o homem sábio ele não foi o primeiro primata ou o único, já que os fósseis, né, que são encontrados mostram que existiram outros homens, outros homos, que eram os nossos primos distantes. Então a gente vai ter aí o homem de Neandertal ou o Homo erectus. Mas o que a história evolutiva conta pra gente e que dá para levantar como tese em termos científicos é que muito provavelmente o Homo habilis foi o nosso antecessor. E como fica também visível aí pela nomenclatura, habilis dá a ideia de que é um indicativo das suas habilidades afloradas, ou seja, ele tinha a habilidade de fabricar ferramentas. Era uma habilidade bem aguçada e foi útil até certo ponto para ele se defender de predadores. Mas então o Homo sapiens teve sua origem aonde realmente? Bom, é sabido que foi mais ou menos ali na África. É relatado em estudos que o gênero Homo tem fósseis encontrados na Tanzânia, Etiópia e África do Sul. E esses fósseis eles datam de cerca de 1,6 milhões de anos atrás. Mas o Homo sapiens não é tão velho assim. Ele tem origens mais recentes, com cerca de 300 mil anos, e também com origem no mesmo continente, continente África. Mas, parando para pensar, o que realmente levou a essa evolução até chegar ao Homo sapiens? Bom, falando anatomicamente, é factível que o crânio, a mandíbula e o fator bípede são chaves que podem responder essa questão. Veja só, ao falar do crânio, sabe-se que os nossos ancestrais macacos tinham um cérebro semelhante aos dos chimpanzés de hoje, logo menores do que o nosso atualmente. E ao falarmos da mandíbula, consequentemente dos dentes, a gente entende que eles eram protuberantes. E atualmente nós temos uma simetria totalmente diferente. Tanto verticalmente quanto horizontalmente, a nossa face como um todo não tem acentuação mandibular, como era o caso deles. E o fator, talvez principal, o fator bípede, é simples. Fica evidenciado que os nossos ancestrais eram quadrúpedes. Com o tempo evoluíram para seres bípedes. E nós hoje somos seres bípedes. Inclusive, até mesmo os nossos braços encurtaram de maneira que não precisem tocar o chão. Hoje a ciência revela que os nossos parentes mais próximos são chimpanzés e gorilas. E ao contrário do que dizem, a nossa origem não vem desses animais, mas sim de um terceiro, que é um ancestral incomum. Então, por isso, quando tentarem distorcer a teoria de Darwin,
Talvez você possa explicar da seguinte forma: a evolução humana é caracterizada por uma série de importantes alterações morfológicas, de desenvolvimento, tanto fisiológico quanto comportamental, e de acordo com o seu meio, e que tiveram lugar desde a separação entre o último ancestral comum de humanos e chimpanzés. Então, nós somos originados de um ancestral em comum. Entrar no assunto sobre o modo de organização, os costumes, pode ser realmente complicado, mas o que se entende é que, na sua maioria, se tratavam de caçadores-coletores, ou seja, caçavam para se alimentar e coletavam suprimentos que incluíam de tudo um pouco. Pulando historicamente, então, voltemos a 10 mil anos, quando surgem os primeiros grupos de nômades. Esses grupos viviam de lá para cá, de cá para lá, sem perspectiva ou ideias de criar tribos ou civilizações. Mas algo muda com o tempo, e logo após o período da Pedra Lascada, alguns coletores percebem que alguns grãos de plantas podem ser plantados, e que delas surgiam novas plantas das que estavam sendo levadas. Com isso, os primeiros povos agricultores são surgidos. E essa primeira forma de agricultura é feita ante pequenos rios e lagos, sem precisar se preocupar com fertilização da terra ou mesmo o regar. Avançando mais um pouco, com cerca de 4 mil anos, ali na Mesopotâmia e no Saara, os primeiros povos agricultores estão em ascensão. E claro, para defender as suas terras, surgem as novas forças, são forças militares. E para cuidar e melhor gerir, surgem os governos. E para ter quem faz o campo se manter, tem a sociedade, os povos. Logo, vai existir um Estado criado pelo homem, o animal inteligente, mas que mesmo tão inteligente assim, trava disputa de terras porque os seus recursos acabam se esgotando, é claro. Os povos então vão se solidificar em umas terras mais para o sul, algumas mais para o norte, ou do outro lado do mundo. E algumas, inclusive, vão progredir muito. É o caso de persas, indianos, chineses, romanos e os gregos. E, aliás, esse último tem muito crédito, já que deles surgiu a filosofia, a democracia, grandes avanços científicos e matemáticos, e ainda os Jogos Olímpicos e literatura de todo tipo. Avançando um pouco mais na história, já na Idade Média, surgem tecnologias como impressão de papéis na China. E, na Europa, surge a imprensa. Com ela, o Renascimento. E talvez por isso, por essa grande conquista tecnológica a seu favor, a Europa tenha dominado quase completamente os continentes americano, asiático e africano. Então, a consequência disso é de mais guerras, mais batalhas, mas dessa vez por independência por parte dessas terras que foram conquistadas, por assim dizer. Avançando mais um pouco na história, a gente chega ali no século 17, 18 e 19, onde há revoluções de todo tipo. Revolução científica, revolução industrial, até Revolução Francesa. Então a consequência foram as evoluções, ou seja, obteve-se transportes diversos, energias diversas e formas de governos igualmente diversas. Chegando agora no século XX, tivemos a era da informação. E a chegada da internet possibilita um mundo inteiro conectado. Mas, como todo bom lado, há um lado não tão bom assim, a grande conectividade vai gerar divergência de pensamentos, de ideais, ideias. E o pior é percebido: a caminhada em direção à extinção da raça, já que toda essa grande produção, revolução, evolução e industrialização gera um descarte. E esse
e está no nosso ambiente, no mesmo ambiente em que vivemos desde sempre. Até aqui, a gente conseguiu falar sobre as eras e a divisão da história da raça humana. Falamos sobre a pré-história, período paleolítico, neolítico e mesolítico. E falamos ainda sobre a Idade Média, a Idade Moderna, e agora adentramos na Idade Contemporânea, que é a nossa atual. E o que é esse ambiente? Qual é o habitat humano? Bom, você conhece e eu conheço. Nosso ambiente é a Terra. Claro, é composto por 70% de água e os outros 30% terra firme e algumas ilhotas. Mas ainda existe uma zona que é praticamente inabitável, aqui mesmo na Terra. É a Antártida. Claro, também existem o fundo dos oceanos, que até hoje não se chegou realmente ao fundo. E hoje, com mais de 7 bilhões de Homo sapiens presentes na Terra, os humanos são os animais mamíferos mais abundantes no planeta. E possui cerca de 60% dessas pessoas vivendo na Ásia. Cerca de 15% está na África, 13% nas Américas, 10% na Europa e só 0,5% na Oceania. Se pensar em levar em consideração a capacidade de pegar alguma população humana e levar para a Antártida ou para o fundo dos oceanos ou para o espaço sideral, a gente acabaria ficando em débito com os bancos. Porque fazer modificações para essa adaptabilidade humana ficaria muito caro. E desde 1969, com o primeiro contato do homem com o nosso satélite natural, que é a Lua, ou seja, no espaço sideral fora do nosso ambiente, nós só tivemos maiores contatos esporádicos com o espaço lá fora. Mas ainda assim, existe a Estação Espacial Internacional. Isso quer dizer que o espaço terrestre não nos comporta mais? Talvez, porque a ONU vem se preocupando com a quantidade de pessoas no mundo, mas não necessariamente com o seu total, e sim com a sua capacidade de degradação do seu próprio habitat, já que o homem, nós, poluímos. A raça humana contribuiu durante anos com a extinção de outras espécies animais. E fora isso, a sua produção desmedida, corroboração para desmatamento, está causando efeitos que agora são irreversíveis a longo prazo no que diz respeito ao ar que respiramos, aos alimentos, à água e todos os outros recursos que antes eram abundantes. O homem, então, torna-se responsável único da degradação do seu ambiente. E conscientemente não reverte o quadro, mesmo que a extinção em massa esteja prevista para tão pouco tempo, como diz o relógio do juízo final. E como é que é esse homem? Como é o Homo sapiens? Você conhece e eu conheço. Mas já que a gente está falando tanto e não sabemos detalhadamente, eu vou falar alguns pontos importantes aqui. Oxigênio, 38 quilos. Carbono, 10 quilos. Hidrogênio, 6 quilos. Nitrogênio, 2 quilos. Sais minerais menores, 2,5 kg. Basicamente, o corpo humano é formado disso, ou quase isso. O corpo humano vai variar muito. O seu tamanho, formas, tudo isso é determinado por genes, mas os fatores ambientais influenciam também, é claro. A altura média é de 1,5 m a 1,80 m. O peso normal, humano, é de 60 a 70 para fêmeas e de 70 a 90 para os machos. A gravidade da Terra é o que faz com que o corpo tenha o peso. E a força gravitacional, ou força G,
faz termos o peso e a altura, de modo que o centro gravitacional no nosso corpo se altere. É o caso de, por exemplo, a força G ser maior e sermos mais achatados e com a massa muscular mais resistente e, consequentemente, mais largo. Ou o oposto também, a força ser menor, mas comedida. Seríamos talvez mais compridos e com a massa muscular mais esticada, então visivelmente mais fino. O corpo humano possui mais pelos do que os macacos, e pode não aparentar, mas é verdade. A diferença é que em nós é mais curto, é mais liso e também mais claro. E somos potencialmente os melhores atletas a longa distância do que os outros animais. Mas obviamente não somos os mais rápidos, definitivamente. A cor da pele e do cabelo é determinada pela quantidade de melanina, e os cientistas calculam que essa cor da pele mais escura é uma forma de defesa do corpo contra os raios solares. Comparando a força do homem com a força de outros primatas, somos os mais fracos. Possuímos dentes menores e menor capacidade de escalada. Geneticamente, temos dois conjuntos de 23 cromossomos. Isso quer dizer que um deles vem do pai e o outro da mãe. Em 2001, ocorreu o sequenciamento do genoma humano. Isso quer dizer que é possível determinar variações genéticas e até mesmo erros que podem vir a ocorrer. Mas, ao mesmo tempo, mostra que estamos em evolução ainda. Isso demonstra que os humanos não serão iguais uns aos outros em termos evolutivos, já que sempre existirão diferenciações genéticas que automaticamente resultarão em informações fisiológicas ou até mesmo erros genéticos que geram, por exemplo, humanos que possuem síndrome de Down, ou pessoas com daltonismo, ou pessoas que nascem com alguma disformidade corporal ou neural. Isso torna o ser humano animal racional único a cada nascimento. O ser humano faz parte do reino animal e da subclasse mamália. Por isso é um mamífero, e como todos os outros possui um período de gestação. Mas o dos seres humanos, do Homo sapiens, é de 9 meses, se decorrido de maneira natural. E ao sair da barriga, ganha todos os direitos de um ser vivo racional, bem como diretrizes de obrigações e deveres, como moral, bons costumes, cultura e jurisdições de diferentes padrões a qual pertence. Há ainda quem defenda que mesmo dentro do útero o embrião tenha direitos. O parto humano pode ser perigoso, e diferente das outras espécies de mamíferos, os humanos podem aderir ao que se chama de cesárea, que é quando se corta a barriga para retirar o bebê ainda na placenta. Isso é devido a vários motivos: circunferência cranial do bebê, a abertura pélvica da mãe ou outras razões peculiares. Dentro da barriga da mãe e a formação do corpo humano menor, é feito toda a seleção de partes quase que automaticamente. Os tecidos se arranjam e se rearranjam de modo que o corpo seja perfeito para padrões estéticos humanos. Mas erros podem ocorrer e a criança pode nascer com partes de um segundo espermatozoide semi-desenvolvido. E a isso damos o nome de gêmeos siamês. Ou então, dois deles se juntam e nascem altamente funcionais, que podem viver com a possibilidade de separação futura. Normalmente, o ser humano nasce pesando de 3 a 4 quilos e com tamanho de 30 a 60 centímetros. Necessitam de cuidados parental nos primeiros anos de vida, até que aos 12 anos adentram o que se chama de puberdade, onde ativam seus primeiros sinais de atividade sexual, sendo que as fêmeas evoluem e amadurecem isso até os 18 e os machos até os 21. A sua passagem pode ser dividida em infância,
adolescência, vida adulta, idade adulta e velhice, sendo que na parte da adolescência o seu corpo tem exponencial crescimento, bem como seus impulsos sexuais. E, por fim, biologicamente, a depender das condições do ambiente, estilo de vida, sem o homem não sofrer nenhum acidente ou conseguir manter-se vivo de maneira natural, pode alcançar facilmente até 70 anos de vida, ou, como já registrado, 120 anos de vida. Em um contexto neurológico, o ser humano possui o sistema nervoso central. Esse sistema é responsável por controles de diversas partes do corpo e ainda divide essa função com o sistema nervoso periférico. O ato de pensar, piscar, digerir alimentos são atividades involuntárias, mas também controladas pelo cérebro, bem como o ato de pensar e imaginar. E, aliás, a isso damos o nome de mente. A mente humana é estudada num componente da ciência humana conhecida como psicologia. Conhecido como o mais inteligente dentre os demais animais, o cérebro humano supera todos os outros e, por ser complexo, ainda está em fase de descobertas, mas já muito se sabe sobre o seu funcionamento neuroquímico e físico. Fora o homem, mais outras 7 espécies reconhecem a si mesmo na frente do espelho. E a isso se dá o nome de consciência, ou consciência de si. Muitas informações que obtivemos ao longo da história foi através da nossa consciência e a nossa percepção sobre o mundo externo, tal como sentir sabores, sentir a temperatura, tatear superfícies, cheiros e mesmo a noção subjetiva de espaço e tempo. Então, para tanto, temos essa divisão de mente, consciência e autoconsciência, ou consciência de si. Além disso, existem as emoções humanas, características da raça. Por exemplo, o amor. Existe o amor fraterno, existe o amor paterno, existe o amor sexual e muitos outros que podem ser ainda subdivididos. Mas pode ocorrer confusão entre esses termos e generalização, já que o amor sexual, por vezes, pode ser interpretado como uma maneira de propagar os genes da espécie, ou então apenas um ato em que a libido está presente, ou seja, apenas uma função social ou maneira de satisfação individual. A libido é entendida como um desejo forte que o corpo expele e automaticamente, por impulso, faz agir. A sexualidade atualmente passa por alterações, e grupos culturais influenciam, ou seja, pode existir segregação entre a espécie por motivos de escolhas sexuais, que por razões restritivas de cunho religioso ou costumes sociais não são aceitos, como é o caso de relação amorosa homoafetiva, em que um homem sente desejo pelo outro, gerado pelo libido ou pelo amor sexual, ou mesmo por amor platônico, e dessa mesma forma pode ocorrer com a mulher. Nesse ponto, eu estou falando de homem o gênero e mulher o gênero. A expressividade humana em relação às suas emoções é representada por diversas maneiras: escritos, imagens, atitudes. Emoções humanas são classificadas e catalogadas e até hoje nascem mais e mais expressões que podem ser de utilidade para descrever essas emoções. A admiração e o respeito são emoções que o homem sente em relação a algo que ele quer prezar. O ódio é uma emoção explosiva que pode perdurar ou ser apenas algo momentâneo. A comunicação humana é complexa. Igualmente, as emoções, já que os idiomas são variados e atualmente são catalogados e registrados mais de 7.000 ao redor do mundo. Por isso, as suas regiões são geograficamente organizadas e dispostas a favor dessa comunicação através do idioma local. A religião é um artifício humano criado para explicar coisas que não se sabia descrever. E com o tempo, a ciência nasce e passa a explicar algumas dessas coisas. Mas então a filosofia,
que já existia muito antes destes dois, ainda deixa páreo, de certa forma, e equilibra os dois campos, um de ideologias e o outro composto por tentativas e erros. Todos esses conhecimentos foram criados e administrados pelo Homo sapiens, por nós, homens. Ainda assim, com toda essa informação e na era da tecnologia, todas as etnias, governos, economia, política e tudo o que há entra em conflito e gera desacordo entre a espécie. De todos os mamíferos, os humanos cometem mais violência percentualmente falando uns contra os outros. Cerca de 2% dos primeiros Homo sapiens foram assassinados por outros Homo sapiens. No período medieval, essa taxa aumentou para 12%. Humanos matam outros humanos desde os períodos históricos registrados e encontrados. E isso é um fato. O homem é o lobo do homem, diz Thomas Hobbes, fazendo analogia à sua natureza perversa de nascer mal e sempre estar disposto a atentar contra o outro igual. Enquanto que Jesus Cristo, que é um personagem histórico tido como o homem perfeito, diz para amar o outro como a ti mesmo. Então, como o Homo sapiens pode cuidar de si, cuidar de seu ambiente e cuidar da sua própria evolução de modo que evite a sua extinção? Esse foi o Ômega Podcast. Obrigado por ouvir e beba água. Água é vida.